boa tarde, boa noite ou bom dia, pessoal do oitavo ano, certo? Vamos começar nosso assuntinho aqui, certo? Ser o mais breve possível, porque esse assunto, ele é chato, digamos assim, certo? Mas não é impossível de entender, beleza? Primeiramente, no livro de vocês, no capítulo 11, nós temos as regências no Brasil, ou seja, período regencial. Ou seja, quem é que vai governar a bagaça aqui após a abdicação de Dom Pedro I, tá certo? Primeiramente, no livro de vocês, para vocês não se perderem, a gente já tem, certo? Uns 3 grupos, certo? 3, como é que eu diria, certo? A boizada da época, tá certo? Ou seja, nós temos, certo, os liberais moderados, tá certo? Aqueles caras que queriam uma mudança e aquele negócio todo, mas aquele negócio, né? Eles não queriam dar muita asa, muito poder político, certo? À população. Voltando para cá, nós temos os liberais exaltados. Esses queriam mudanças, mas com pouquíssima participação popular, certo? Os outros ainda queriam que a população participasse, mas não efetivamente, certo? Para cá para baixo, vocês vão, para ficar fácil para vocês estudarem, para vocês entenderem, aí vocês colocam, no caso onde vocês têm os quadradinhos, vocês colocam 1, 2 e 3, beleza? Aí aqui para baixo nós temos os restauradores. Deixa eu vir para cá para enquadrar melhor, né? Para vocês me verem. Temos os restauradores, ou seja, esses caras, traduzindo, o nome já diz, restauradores. Eles queriam a volta de Dom Pedro para cá. Beleza? Mas que fique claro uma coisa, certo? Porque senão é muita coisinha, a gente complica tudo, certo? Todo mundo ali no livro de vocês, ou nesse momento agora histórico que nós estamos estudando, certo? Todo mundo queria ganhar, ninguém queria perder, certo? Então, ou seja, para a gente não confundir tijolo com cocada, beleza? Ambos, apesar de seus títulos, de nomes, de partidos, ambos estavam defendendo o seu, não o seu. Certo? Então, a maioria das mudanças que eles queriam é para se manter no poder, certo? Ou dar a ilusão à população que eles teriam poder, certo? Entenderam? Beleza? Tá certo. Vamos para frente. Na próxima página, deixa eu dar uma passadinha aqui. Beleza? Na página 238, aí a gente já tem o seguinte lhes. Certo? As formas de governo. A gente tem, certo, a regência trina provisória, aí, ou seja, 3 caras iriam governar o Brasil, ou seja, iam se alternar ali nos poderes, certo? Mas, como eu tinha dito antes, certo? O povo lá e eles cá, tá certo? Então, provisoriamente a gente teria esse governo agora, certo? Nós temos a regência trina permanente, tá certo? Aí, ou seja, certo? Agora não ia ter mais essa alternância, tá certo? Por enquanto o governo fica aí, viu? Esse outro cara, beleza? Vou organizar um negócio aqui. Não, agora é permanente, certo? Eu vou até dar uma lidazinha para você se orientar. Ó. Vê só, em 17 de julho de 1831, a Assembleia Geral elegeu a regência trina permanente, constituída de deputados, ou seja, João Braulio Muniz e José Costa Carvalho, e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o padre Diogo Antônio Feijó. Esse cara depois ele vai voltar e vai governar a bagaça aqui, certo? Porque nada mais nada menos, o cara era ministro da Justiça, certo? Vamos embora. Então, essa regência trina permanente, justamente ela se tornou permanente, que era para os caras não perderem o poder. Tá certo?
Então, como esse momento era muito conturbado, tinha muitas revoltas, o exército muitas vezes se metia nas tretas lá. Então, para diminuir o poder do exército, nesse momento agora, e para eles agora que se fixaram no poder e eles não saírem, eles criaram a Guarda Nacional. Aí você, professor, mas não tinha um exército? Sim, mas só que, como o exército se metia no meio das tretas, ou muitas vezes apoiava as tretas, certo? Todo esse, porque por esse desejo de processo republicano, né, que os caras queriam, mas não queriam, apoiavam, mas da forma deles, que fosse melhor para eles. Então, ou seja, grandes fazendeiros, certo? Foi-lhe dado a permissão de criar um exército. E esse exército ia proteger os interesses daqueles caras. Ou seja, da regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835, certo? Esse período aqui, ou este aqui, certo? Ele vai desde de 1900 e... só para dar uma esclarecida. 1931 a 1940, certo? Ou seja, a gente pode colocar essa parte, certo? Essa parte agora, certo? Como o início, certo? A primeira partezinha, tá certo? Ou mesmo em duas, tá certo? Ou seja, esse período agora que os caras estão organizando entre esse governo provisório e esse governo permanente, até quando acontecem as tretas, esse governo ele se estabiliza, certo? E, no caso, o ministro da Justiça, Antônio Feijó, que ele vem a governar, daqui a pouco eu vou ler, viu, pessoal? Certo? Aí, depois, ele sai, certo? E os caras lá de trás, ou seja, esses primeiros caras aí, certo? Que queriam centralizar o poder, organizar o poder, ele chega no poder de novo, tá certo? Daqui a pouco a gente chega lá, tá certo? Então, veja só. Então, neste caminho aí, para que fique melhor o entendimento, né? Porque tem todas essas pessoas e começam a se formar os partidos políticos nesse momento. Eu acho que os primeiros partidos políticos do Brasil. Mas só que, como eu estava dizendo, pessoal, olha, aí a gente tem como é que se diz? Os exaltados, conservadores e tal, que não sei o que, não sei o que. Pronto, a gente pode colocar dois, certo? Porque é muito nome, é muita gente. Então a gente coloca como os liberais e os conservadores. Ou seja, mas preste atenção, os dois queriam a mesma coisa, ganhar. Só que certo, era um pouquinho mais aberto a mudanças e o outro não, tá? Essa é a questão, tá certo? Então, dentro de toda essa bagaça aí, lembro daqueles caras que eu até ainda há pouco tinha falado, que eram os restauradores? Pronto. Lembra daquele cara lá da Independência, José Bonifácio? Pronto. Certo? Ou seja, ele e esse partido, eles espalhavam ideias radicais e tal, aquele negócio todo, e queriam a volta a volta do rei pro Brasil, e espalhavam essas ideias. Então, para abafar essas ideias, certo? Antônio Feijó chegou e disse: ei, meu filho, peraí, o negócio não é assim. Olha, o buraco aqui é mais embaixo. Então, neste momento, se viu a necessidade de um ato adicional. Ou seja, a Constituição, etc, tal, você vai e coloca uma coisa de emergência, certo? Então, você chega ali e acrescenta uma coisinha naquele espaçozinho vazio que tinha ali na Constituição. Acontece muito hoje em dia e muitas vezes mais complica do que ajuda, né? Ajuda quem está aqui, né? Mas complica a vida de quem está aqui, certo? Então, com esse ato adicional, eles colocam um negocinho chamado regência una. Ou seja, apenas um cara agora vai organizar essa bagaça. Então, esse momento aí, pessoal, a gente pode considerar até um ponto muito positivo,
Porque agora, nesse momento, certo? Eles queriam, ou seja, a descentralização do poder. Então, as províncias, a partir desse momento, agora elas iam ganhar mais liberdade, certo? Ou seja, e outro ponto principal, viu, que a gente não pode esquecer, certo? Essa regência única, quem ficou no poder, no caso, certo? Ele foi eleito pelo voto de todas as províncias. Ou seja, foi uma das primeiras eleições diretas que aconteceram aqui. Agora que foi nesse momento, por conta que era uma necessidade emergencial para os caras. Para o povo não. O povo continua na mesma, tá certo? Como é que se diz? O voto continuava sendo censitário, ou seja, quem tinha grana que voltava, e etc, 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 etc. Mas nesse momento, certo? Todo mundo teve sua participação política eleitoral, tá certo? E as províncias também tiveram direitos de criar suas próprias leis. Surgiu o juiz de paz, certo? Inclusive o habeas corpus, que ainda hoje é usado. Se você não sabe o que é habeas corpus, habeas corpus, desculpa, certo? Ou seja, é aquele negocinho que o advogado chega lá, olha, o cara foi preso, fez não sei o quê. O advogado, seu juiz, olha aqui, olha, o habeas corpus dele, certo? Então vai ser analisado, certo? A vivência do cara, a convivência do cara, o que o cara fez, o que o cara deixa de fazer, se o cara tem endereço fixo, se o cara pode ser o que quer. Aí ele vai responder em liberdade, certo? Agora, é bom frisar que esse negocinho só tinha quem tinha, viu? Assim como hoje em dia, viu? Tem que gastar para ter isso aí. Principalmente os políticos. Tá certo? Outra coisa, certo? Nesse momento, nós tivemos, certo? Outra reviravolta. Começa a aparecer, ó, aquele monte de nome, tá certo? Só vou falar, mas não complica a cabeça aí, certo? Os progressistas e os regressistas. Porque, ou seja, nesse momento aí, nós tivemos um avanço liberal, ou seja, um avanço político. Isso era muito importante para a época, certo? E principalmente para a galera que queria uma abertura política para poder ganhar. Não para mudar o Brasil, mas para poder ganhar, certo? Naquele momento. E, sem deixar esquecer, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, aconteceram várias e várias revoltas. Beleza, pessoal? Ou seja, olha, por exemplo, certo? Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, Balaiada e a dos Malês. Um fato interessante, certo? É que Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, inclusive a Revolução Pernambucana e etc, e outras revoltas que tiveram, elas tinham um cunho separatista. Aí vocês, professor, mas como? Como assim? Ou seja, elas queriam se separar do restante do país. Ou seja, serem repúblicas independentes. Deu pra entender? Ia ser muito doido, né? Tipo, eita, eu vou viajar para sei lá, a República do Rio Grande do Sul, ou para a República do Pará, ou para a República da Bahia, ou República de Pernambuco. Ia ser meio esquisito, né? Bom, enfim, o país ia ficar todo dividido. Tá certo? Então, a gente já parte para outra cosita, certo? Veja só, e uma coisa que no próximo vídeo eu vou explicar mais detalhadamente, nós vamos entrar dentro das revoltas e o que, no caso, faltar dentro desse contexto, certo? Eu vou dar uma acrescentadazinha, certo? Vou colocar umas coisinhas a mais para vocês entenderem, certo? Esse foi como é que eu vou dizer, nossa entrada nessa bagaceira, certo? Por isso que muita gente, às vezes, me pergunta por que eu tenho tanta raiva de estudar a história do Brasil, né? Porque nós, como povo, certo? A gente sempre perdeu, tá certo? Inclusive, por exemplo, como eu disse, né? Até 1937, agora, no caso, que Antônio Feijó, que era que era ministro da Justiça, que no caso agora ele sai, certo?
e entram aqueles caras lá, os conservadores no poder, aí tudo vai mudar. As províncias tinham conseguido sua abertura política e seu poder político, e a partir desse momento agora vão ter que responder de novo ao governo. Tem toda essa mudança, certo, pessoal? Mas uma coisa que fique clara, nesse andar da carruagem, certo, que a gente está percorrendo, não esqueçam essa questão, certo? É a treta entre os liberais e conservadores. Só que nesse momento aí, certo? Os dois queriam a mesma coisa, certo? Mais poder político para se manter no poder e manter suas regalias, certo? Certo? Não esqueçam disso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.